Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, continuando aqui a semana, né? Hoje, o segundo dia dessa semana, 52, reta final aí, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos de revelação, de ajuda do Teu Espírito, naquilo que precisamos compreender e entender. Eu te louvo, Senhor, porque até esse dia, Pai, o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor quem tem nos fortalecido, Jesus. Não há outra maneira, Senhor, de estarmos com o Senhor, se não for baseado na ajuda que o Teu Espírito Santo tem nos dado todos os dias. A nossa carne, geralmente, Senhor, ela não tem desejo de estar aqui, mas o nosso espírito anseia, Senhor. Nós temos anseio por estar na Tua presença, por ter o Senhor conosco, por ouvir a Tua voz, Senhor, por sentir a Tua presença todo o tempo conosco durante o dia. Obrigada, Jesus. Ministra, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos de maneira poderosa hoje, Pai. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então? Hoje, o segundo dia, então, dessa semana 52, hoje, dia 19 de dezembro. Essa semana já temos aí o Natal no final da semana, né? No domingo, a gente entra na véspera do Natal. E semana que vem, então, a gente já começa com a segunda-feira de Natal, finalizando com o domingo, que é a véspera de Ano Novo. Dia 2, a gente vai ler, então, 1 Timóteo. A primeira carta, né, de Paulo ao seu filho na fé, seu amado filho na fé, Timóteo. Eles são 6 capítulos bem pequenos, né? Então, por isso que a gente vai ler a carta inteira. Então, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus, nosso Salvador, e por Jesus Cristo, nossa única esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, lhe mostrem a sua graça, misericórdia e paz. Como lhe disse quando viajei para a Macedônia, espero que você fique aí em Éfeso e procure impedir os homens que estão ensinando doutrinas falsas. Ponha fim aos mitos e fábulas deles e à ideia de que eles têm de valorizar genealogias, gerando questões e discussões em vez de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus que é pela fé. O meu alvo é que todos os cristãos daí sejam cheios do amor que provém de um coração puro e que suas mentes sejam limpas e a sua fé seja sincera. Mas esses mestres perderam essa ideia salutar e gastam seu tempo discutindo e falando tolices. Querem tornar-se famosos como mestres das leis, quando não têm a menor ideia do que tais leis realmente nos mostram. Sabemos que as leis são boas quando utilizadas de acordo com a intenção divina, mas não foram feitas para nós, a quem Deus salvou. São para os pecadores que odeiam a Deus, que têm coração rebelde, que praguejam e blasfemam, que matam seus pais e suas mães e que cometem homicídio. Para os que praticam a imoralidade sexual e os homossexuais, para os raptores, os mentirosos e todos os outros que fazem coisas que se opõem ao verdadeiro ensinamento. Esse verdadeiro ensinamento é o evangelho glorioso do nosso bendito Deus, de quem eu sou mensageiro. Sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele. Embora eu costumasse zombar do nome de Cristo, persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia Cristo. Como nosso Senhor foi bom, pois me mostrou como confiar nele e obter a plenitude do amor de Cristo Jesus. Esta afirmação é verdadeira, e como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o maior de todos. Mas Deus teve misericórdia de mim, de tal maneira que Cristo Jesus pôde usar-me como exemplo para mostrar a todos como Ele é paciente, até mesmo com o pior dos pecadores, a fim de que os outros compreendam que eles também podem crer e ter a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todo sempre. Amém.
Agora, Timóteo, meu filho, esta é a minha instrução a você, de acordo com as profecias já proferidas a seu respeito. Seja um bom combatente nas batalhas do Senhor. Mantenha-se firme na sua fé e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo. Porque alguns desobedeceram à consciência, fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado e por isso perderam a fé em Cristo. Meneu e Alexandre são dois exemplos disso. Tive que entregá-los a Satanás para serem castigados, para aprenderem a não blasfemar em massa. Capítulo 1, então, gente, Paulo está escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele mostra já no início da carta o grande amor que ele tem por esse discípulo, mas ele pede de verdade que ele, estando ali em Éfeso, que ele combata os falsos ensinos. Gente, como o primeiro século, como o início da igreja foi ao mesmo tempo glorioso, com a salvação de milhares e milhares de pessoas, mas como também foi difícil contra os argumentos, os sofismas, né? Os dogmas, as tradições que tentavam de alguma maneira se infiltrar no meio da igreja e de alguma maneira sujar o evangelho com falsas doutrinas, com falsos ensinos, tentando colocar dentro do cristianismo o judaísmo, misturando tudo, né? Crenças em várias situações que não tinham nada a ver com o cristianismo. Então, Paulo está pedindo para Timóteo combater isso ali na igreja em Éfeso, para que os irmãos permanecessem fiéis. E ele também pede a Timóteo para que ele permaneça fiel, para que ele não se deixe enganar também, né, deixando-se levar por enganações e por falsas doutrinas, e assim pudesse se corromper, como alguns já tinham feito, e Paulo tinha entregue esses irmãos a Satanás. O que é isso? É realmente tirar do meio da igreja, né? Fazer com que essas pessoas fossem expulsas do meio da igreja para que não contaminasse o corpo de Cristo. Capítulo 2. Estas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós ou que ocupam cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, passando o nosso tempo vivendo piedosa e dignamente. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, pois Ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Essa é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo, e eu fui escolhido. Isso é a pura verdade, pois não estou mentindo, como ministro e apóstolo de Deus, para ensinar essa verdade aos gentios e mostrar-lhes o plano divino de salvação pela fé. Assim, eu quero que em toda parte os homens orem com as mãos santas erguidas para Deus, livres da ira e sem brigas. E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de se vestir, não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes. As mulheres cristãs devem ser notadas por suas boas obras e virtude, como devem ser as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem ouvir e aprender em silêncio e com toda sujeição. Não permito que as mulheres ensinem aos homens ou tenham autoridade sobre eles, que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. Por quê? Porque primeiro Deus fez Adão e depois fez Eva. E não foi Adão quem foi enganado, mas sim Eva, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. Capítulo 2, Paulo continua, né? Então, dando instruções a Timóteo sobre como, né, falar com os irmãos, como agir, né, no meio da igreja, como continuar avançando com os ensinos e a pregação do evangelho. E ele termina o capítulo 2 falando sobre a sujeição das mulheres, né? Esse texto ele é bem controverso no meio cristão até os dias de hoje, porque assim como havia uma dificuldade muito grande para calar as mulheres naquela época, por causa de falsas
sacerdotisas, mulheres que queriam sim sobrepor, né, a autoridade dos apóstolos, dizendo-se profetisas ou qualquer outra coisa. Então, assim, há muitas questões envolvidas nessa carta que Paulo está escrevendo a Timóteo para as mulheres que estão ali na região de Éfeso e que elas estavam trazendo alguns prejuízos para o corpo de Cristo por causa da maneira de se comportarem, de lidarem com essa questão da submissão aos seus maridos, quando tinham maridos, né? Então, Paulo está dizendo muito pontualmente a respeito de algumas situações que precisavam ser olhadas com um olhar mais firme, para que a igreja não fosse, então, corrompida pela autoridade das mulheres sobre os homens, e assim os homens ficassem realmente debaixo, né, dessa submissão dessas mulheres extremamente autoritárias ou insubmissas, né? Existem várias questões aqui dentro. Capítulo 3. É uma afirmação verdadeira que se um homem deseja ser bispo, tem uma boa ambição, porque um bispo deve ser um homem bom, contra cuja vida não se possa falar nada. Deve ter apenas uma mulher e deve ser trabalhador, cuidadoso, sensato e respeitável. Deve ter prazer em receber hóspedes em casa e deve ser um bom mestre das escrituras. Não deve ter o vício da bebida, nem ser violento, mas deve ser amável e pacífico e não ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, com filhos que obedeçam com todo o respeito. Porque se um homem não consegue governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser um novato na fé, pois poderia ficar orgulhoso, e o orgulho vem antes da queda, como aconteceu com o diabo. De igual modo, ele deve ser bem conceituado entre as pessoas de fora da igreja, a fim de que o diabo não o enlace com muitas acusações e o deixe sem credibilidade para guiar o seu rebanho. Os diáconos também devem ser homens dignos e de palavra, não devem ser muito dados à bebida, nem gananciosos por dinheiro, devem seguir a verdade revelada da fé e ter uma consciência limpa. Antes de lhes pedirem que sejam diáconos, eles devem receber outras tarefas na igreja, como experiência do seu caráter e da sua capacidade. Se eles se saírem bem, então poderão ser escolhidos como diáconos. As mulheres devem ser cuidadosas, não mexeriqueiras, mas sóbrias e fiéis em tudo quanto fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem a sua própria casa. Aqueles que servirem bem serão bem recompensados, tanto pelo respeito dos outros, como pelo crescimento da sua própria convicção na fé em Cristo Jesus. Estou escrevendo-lhes estas coisas agora mesmo, esperando vê-los em breve. Mas se eu demorar, fique sabendo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e alicerce da verdade divina. É bem verdade que é grande o mistério da vida piedosa. Aquele que se tornou um ser humano foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, proclamado entre as nações, aceito com fé pelos homens em toda parte e recebido novamente na glória. Então, o capítulo 3 ele vai falar sobre os atributos, né, de um bispo, e o bispo tem a ver com um pastor que lidera pastores, então é alguém que está acima de vários pastores, dando auxílio, ensino, né, capacitação para outros pastores, isso é o chamado bispo. E aí tem todas as prescrições, né, de Paulo para que esse bispo fosse um homem bem visto, né, pela sociedade, também pela igreja. Depois ele faz o mesmo com os diáconos, né? Ele também fala do que um diácono precisa ter para ser um bom diácono da casa de Deus, trazendo realmente virtudes para o reino de Deus. Ele fala das mulheres, como as mulheres devem se comportar, né? E ele termina falando então sobre essa questão de como Cristo foi esse grande exemplo para nós, mesmo sendo homem, foi extremamente justificado, né, por Deus por causa da sua obediência. Capítulo 4. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns da igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará.
Dirão que está errado casar-se, que é errado o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pois tudo quanto Deus fez é bom e podemos comer com satisfação se for recebido com ação de graças, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos santificados. Se você transmitir essas instruções aos outros, estará cumprindo o seu dever como um ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que você tem seguido. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará, não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Esta é a verdade e deve ser aceita por todos. Nós trabalhamos incansavelmente e lutamos muito a fim de que as pessoas possam crer nela, pois nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e certifique-se de que todos as aprendam bem. Ninguém faça pouco caso de você porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não deixe de usar o dom que Deus lhe deu por meio dos profetas quando os líderes da igreja colocaram as mãos sobre a sua cabeça. Põe estas coisas em ação, dedique-se inteiramente a elas, de tal maneira que todos percebam o seu aperfeiçoamento e progresso. Mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Permaneça fiel ao ensinamento e você salvará tanto você mesmo como aos que o ouvem. Capítulo 4, Paulo está então dizendo para Timóteo permanecer fiel em tudo que ele tem ensinado, em tudo que ele tem instruído a Timóteo, e que ele passe isso então adiante. E que não se importe se alguns acharem que ele é muito jovem para estar liderando a igreja, para estar ali ensinando eles, que ele permaneça fiel a tudo quanto Paulo tem colocado, encarregado ele para fazer ali. Até que Paulo chegue, que ele continue lendo as Escrituras, ensinando e exortando. A gente tem um erro, às vezes, de achar que a exortação tem a ver com a bronca, né? Com a briga, com a correção. Não. A exortação é justamente aquela palavra que traz um ensino, uma direção, um alinhamento. Não tem nada a ver com bronca, né? De ficar brigando com a igreja, nada disso. A exortação fala justamente daquela parte que nós olhamos para a palavra, vemos quais são os princípios que Deus está querendo nos ensinar ali, e a gente pode exortar o corpo de Cristo, ensiná-los de maneira apta, né, de maneira positiva, para que as pessoas realmente sejam alinhados com a palavra. Capítulo 5. Nunca fale asperamente a um homem mais velho, mas exorte-o respeitosamente, como se ele fosse seu próprio pai. Fale aos homens mais jovens como a irmãos amados. Trate as mulheres mais velhas como mães e as moças como irmãs, tendo pensamentos puros. A igreja deve cuidar com carinho das viúvas, se elas não tiverem ninguém mais para ajudá-las. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, são estes que devem tomar a responsabilidade, pois a bondade deve começar em casa, com o sustento dos pais necessitados, retribuindo desta forma o bem recebido de seus pais e avós. Isto é uma coisa que agrada a Deus. A viúva necessitada e sozinha no mundo põe a sua esperança em Deus, dedicando-se à oração e súplica dia e noite, mas se ela procura apenas os prazeres, está morta mesmo que esteja viva. Esta deve ser sua norma na igreja, a fim de que os cristãos conheçam e façam aquilo que é correto. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver pelo menos 60 anos e que tenha sido casado apenas uma vez. Deve gozar de estima de todos por causa do bem que praticou, como criar bem os filhos, ser amável com os estranhos, lavar os pés dos fiéis, ajudar os aflitos e estar sempre pronta a fazer todo tipo de boa obra.
As viúvas mais moças não devem participar deste grupo especial, porque é comum, depois de algum tempo, que seus desejos façam com que queiram casar de novo, desrespeitando seu voto com Cristo. E assim elas cairão em condenação, porque quebraram a sua primeira promessa. Além disso, costumam ser ociosas e gastar o tempo mexericando de casa em casa, intrometendo-se na vida dos outros e falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que é melhor essas viúvas mais jovens se casarem novamente e terem filhos e cuidarem dos seus próprios lares. Assim ninguém poderá dizer nada contra elas, porque eu tenho receio de que algumas delas já tenham se desviado para seguir a Satanás. Quero lembrar-lhe mais uma vez que se uma mulher crente tem viúvas em sua casa, ela deve cuidar delas e não sobrecarregar a igreja. A igreja, então, pode cuidar de viúvas que realmente estão necessitadas. Os líderes da igreja que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial aqueles cujo trabalho é pregar e ensinar, porque as escrituras dizem: nunca amarre a boca de um boi quando ele está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um líder, a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. Se ele realmente pecou, então deve ser repreendido diante de toda a igreja, a fim de que ninguém mais siga seu exemplo. Com toda a solenidade, eu exorto na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos anjos que você faça o seguinte: em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções sem parcialidade. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Nunca tenha pressa em impor as mãos sobre alguém e não participe dos pecados de outros. Conserve-se puro. Não beba somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Lembre-se que alguns homens levam uma vida pecaminosa e todo mundo sabe disso. Em tais casos você poderá fazer alguma coisa. Em outros, porém, os pecados só serão revelados mais tarde. Do mesmo modo, as boas obras são evidentes, mas às vezes as obras deles não são conhecidas até muito depois. Capítulo 5, Paulo está falando de várias questões aqui. Ele fala de como tratar as viúvas, de que as viúvas que têm filhos e netos, elas devem ser cuidadas por eles. Está falando sobre família, né? Sobre a família respeitar as pessoas da sua família, cuidar bem delas. Se elas precisarem na velhice desse cuidado especial de serem mantidos, que os cristãos sejam esses mantenedores. Se as viúvas forem sozinhas, se elas não tiverem filhos e não tiverem mais o marido, a igreja sim é a responsável por cuidar dessas viúvas, ou de órfãos, né, também, Paulo não cita aqui, mas é o mesmo cuidado com os órfãos, né. As mulheres mais jovens que ficam viúvas não devem ficar viúvas para sempre, porque ela é muito jovem ainda, então ela tem a possibilidade de se casar, de ter filhos, de constituir família, e isso vai honrar muito mais a Deus do que se essa viúva ficar sem se casar e der trabalho para a igreja mais tarde, né, com as suas atitudes, às vezes, de pecado. Então, Paulo vai falando sobre essas questões. Depois ele fala sobre não ser peso, né, essas pessoas para a igreja, se elas tiverem família, que as famílias, então, tomem essa responsabilidade. Mas ele fala também do salário dos trabalhadores, né, dos pregadores, das pessoas que ensinam, que são aqueles que são separados para a obra. Eles devem ser bem remunerados, porque as pessoas, elas necessitam, né, de cuidados, de cuidar de sua família, de cuidar das suas questões pessoais. Então, a igreja deve cuidar muito bem desses homens e mulheres que são separados para isso. E depois ele fala sobre a questão de Timóteo não ter pressa, né, em separar obreiros, em fazer as coisas com pressa, porque às vezes o pecado vai aparecer com o tempo, né? Então que a gente possa experimentar melhor as pessoas antes de sair ungindo as pessoas a líderes, a pastores, a bispos, a diáconos, ao que quer que seja. Paulo está dizendo para Timóteo ter o cuidado em fazer as coisas com cautela, para que ele não venha se arrepender depois e isso traga prejuízos para o corpo de Cristo. Capítulo 6, para a gente finalizar essa carta. Os escravos que abraçaram a fé devem trabalhar arduamente para os seus senhores e respeitá-los. Que nunca se diga que os seguidores de Cristo são maus trabalhadores, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos seus ensinamentos. Se os senhores deles forem crentes, isso não é desculpa para perderem o respeito. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais ardorosamente
porque um irmão na fé está sendo ajudado pelos esforços deles. Ensine estas verdades e incentive todos a obedecê-la. Se alguém ensina uma doutrina falsa e não concorda com os ensinos sadios e proveitosos do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino de uma vida piedosa, é orgulhoso e nada entende. Esta pessoa tem um interesse doentio, provocando discussões acerca de palavras que acabam em inveja e cólera e que se conduzem à difamação e acusações e suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles, o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Você será verdadeiramente próspero se exercer a piedade com contentamento. Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo e nada podemos levar quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos se tivermos alimento e roupa suficiente. Mas as pessoas que querem se tornar ricas caem em tentações e ciladas e em muitos desejos tolos e nocivos que lhe causam dano e ruína e finalmente levam à destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro, e como resultado afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, é um homem de Deus. Fuja de todas essas coisas nocivas e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Recomendo-lhe diante de Deus que a tudo da vida e diante de Cristo Jesus, que deu um testemunho perante Pôncio Pilatos, que você cumpra tudo quanto ele lhes mandou fazer, a fim de que ninguém ache falta alguma em você, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no devido tempo Cristo será revelado. Ele é o bendito e o único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único imortal e que mora em luz tão estupenda que nenhum ser humano pode aproximar-se dele. Nenhum homem jamais o viu, nem nunca o verá. A ele seja honra e poder e domínio para todo sempre. Amém. Diga àqueles que são ricos no presente mundo que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para nossa satisfação. Ordene a eles que pratiquem o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida frutífera. Timóteo, não deixe de fazer essas coisas que Deus confiou a você. Evite as discussões inúteis e profanas com aqueles que se gabam de seu conhecimento e assim provam a própria falta dele. Algumas destas pessoas acabaram perdendo a coisa mais importante da vida, se desviando do caminho da fé. Que a graça divina esteja com você. Capítulo 6, Paulo também está falando sobre alguns assuntos, com Timóteo. Ele fala sobre a questão do amor ao dinheiro, de como nós devemos nos comportar a respeito dessas questões financeiras, que nós devemos estar contentes e satisfeitos com tudo que o Senhor tem nos dado. Mas em contrapartida ele termina o capítulo falando sobre os ricos, que também não devem confiar nas suas riquezas, mas que devem também usar de boa vontade com os necessitados, com as pessoas que precisam, porque Deus tem nos dado condições para suprirmos as necessidades uns dos outros, sermos amorosos uns para com os outros, sermos piedosos uns para com os outros, O dinheiro não vai nos levar à salvação e nem a falta dele também vai nos levar à salvação, Então, uma vida equilibrada financeiramente é muito mais saudável. Então, Paulo pede para Timóteo não manter, esse equilíbrio no meio da igreja, do corpo de Cristo, ensinando estas coisas, tanto aquele que não tem, para buscar em Deus o contentamento, uma vida também piedosa, uma vida de fé, pautada, em confiança no Senhor, e não em ficar simplesmente também
colocando foco nisso. Por outro lado, os ricos também, né? Se conservarem fiéis ao Senhor, mesmo com a riqueza está ali na vida deles, que isso seja realmente sementes para o reino de Deus, para a vida eterna, e não simplesmente para prazeres mundanos, né? Coisas tolas. Paulo volta a falar sobre essas discussões desnecessárias entre os cristãos, entre pessoas que se acham mais entendidas sobre a palavra de Deus do que outras, trazendo prejuízo para o corpo de Cristo, quando discussões bobas trazem divisões, trazem facções, né? Trazem brigas mesmo entre as pessoas, né? E não nos leva a lugar nenhum. Que seja tudo em amor, tanto o ensino, quanto a exortação, quanto tudo que a gente for fazer para o Senhor, né? Seja debaixo dessa unidade e não debaixo de discordância, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor possa, então, te levar a meditar nessa pequena carta que Paulo escreve a Timóteo, né? Uma carta pequena com um conteúdo bem de ensino mesmo, né? Paulo está advertindo Timóteo sobre várias questões pequenas que ele deve estar atento ali na cidade de Éfeso. Então, que ele possa conservar os irmãos em amor, em unidade, né? Ensinando eles a se comportarem como verdadeiros cristãos, porque isso trará a unidade do corpo de Cristo, o crescimento, a glória para Jesus, né? Para Deus em todas as atitudes dos irmãos ali na cidade de Éfeso. E o próprio Timóteo, né? Para que ele permaneça também em tudo aquilo que Paulo tem ensinado, em tudo aquilo que Paulo tem advertido ele para colocar em prática por onde quer que ele passe. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira aí para vocês. Amanhã a gente vai para a carta de Tito, né? Uma carta pequena também, só de 3 capítulos. A gente vai para Tito. E aí depois, 1 Pedro, Hebreus, a gente começa na sexta, sábado e domingo. Depois, na segunda-feira que vem, a gente faz 2 Timóteo. Depois, na terça, 2 Pedro e Judas. Depois, na quarta, 1 João. Na quinta, a segunda carta de João e a terceira. E na sexta, sábado e domingo da semana que vem, a gente faz Apocalipse, finalizando a nossa leitura desse ano, né? Então, chegamos aí na reta final, literalmente, para a gente continuar. Nós já estamos preparando o novo grupo, né, para a leitura de 2024. Se você está aqui comigo nessa leitura de 2023, tem assistido os vídeos, tem acompanhado a leitura junto com a gente aqui, nós vamos fazer a mesma apostila o ano que vem, de 2024. Então, essa mesma apostila que a gente trabalhou esse ano, é ela que a gente vai fazer em 2024 também, seguindo essa ordem cronológica dos fatos. E a gente vai prosseguir, né, lendo, meditando, ensinando um pouco a palavra aqui durante a leitura, e que você possa realmente decidir começar e terminar com a gente no ano de 2024, porque eu tenho certeza que o crescimento que o Espírito Santo vai dar para você no teu interior, na tua vida espiritual, na tua vida em comunidade, na igreja, vai ser tremenda como tem sido na nossa durante esses últimos anos. Tá bom, gente? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.